Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um papo, a mais um podcast. Só quero já deixar claro e agradecer principalmente aí aos patrocinadores, a QuintoCred e a Superlógica. São empresas que acreditam na sua imobiliária, são empresas que acreditam no mercado imobiliário. Sem eles era impossível a gente estar fazendo esse material para você, para que você evolua, prospere a sua imobiliária. E agradeço muito eles nesse sentido. Hoje a gente vai falar sobre administrar o imóvel versus administrar a imobiliária, os desafios do gestor nesse novo processo. E fico muito feliz que hoje eu estou recebendo aqui o Thiago e o Luiz, que prefere que chame ele de LP, os diretores aí da Superlógica, patrocinador nosso, que nós vamos bater um papo aí sobre administração de imóveis, sobre desafios, sobre o futuro da sua imobiliária. Sejam bem-vindos aí, seja bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo, LP. Obrigado. Vou passar para que vocês primeiro se apresentem, falem um pouco de vocês, que eu acho que é mais fácil, porque senão fica um currículo longo aí, vocês sabem o melhor para se apresentar. Bom, legal, posso começar? Bom, prazer estar com vocês aqui, meu nome é Thiago, eu estou na Superlógica desde 2017, eu entrei no braço financeiro da empresa, que era o PJ Bank, depois passei por várias áreas na Superlógica e desde 2021, do finalzinho de 2021, eu faço parte da fusão que a Superlógica fez na sua vertical de imobiliárias com a Arbo. Então, toda a business unit de imobiliárias, ela tem uma gestão própria hoje, o nosso CEO é o Manuel, e eu sou o diretor da área comercial, de marketing, implantação e do time de sucesso do cliente lá da Superlógica. Legal. Olá, Rosalvo, prazer em conhecê-lo, né? Não, brincadeira, pessoal, Rosalvo eu já conheço faz um tempo, eu acredito que mais ou menos uns 5 anos, até mais, né, Rosalvo? Já fizemos algumas lives juntos, uma live de inadimplência, não sei se você lembra na época, ali perto da pandemia ou próximo. Isso. Você teve no meu escritório também, alguns anos atrás. Estive no seu escritório, acho que fui te fazer um convite para palestrar no Superlógica Experience, né, que era um dos maiores eventos que a Superlógica realizava. Infelizmente ainda não deu certo, mas isso vai acontecer. Eu tenho 10 anos no mercado imobiliário. De Superlógica eu tenho aproximadamente aí, vão fazer 12 anos. Uma parte desse tempo eu trabalhei na parte de condomínios ali, ajudando, auxiliando, treinando, trabalhando um pouco com o time de produtos de condomínio para desenvolver o software da Superlógica focado em condomínios. Em 2014 recebi um desafio que foi desenvolver a primeira plataforma financeira de locações totalmente online. Então foi aí que surgiu o Superlógica para imobiliárias. Vocês sempre foram também muito fortes na questão de condomínio, né? Sim, exato. Exatamente. O core da Superlógica foi condomínios. Então desde os anos 2000 até 2010 a Superlógica era, né, continua hoje, é o principal mercado da empresa, mas até os anos 2000, de 2000 a 2010 era o software de condomínios que apenas tinha o software de condomínios. Em 2014 surgiu, né, a plataforma Superlógica para imobiliárias, então eu participei ali da criação desde o início, surgiu o PJ Bank, né, onde o Thiago bem comentou, participei da criação de outros produtos do mercado, como split de pagamento, o aplicativo Ouli, né, que foi um aplicativo aí que conectou os proprietários, locatários à imobiliária, e hoje eu trabalho na área de novos negócios e novos produtos do vertical de imobiliárias, né, que é a Arbo, que hoje faz parte do grupo Superlógica. Legal. E já botando aí uma lenha nessa fogueira toda, vocês que estão nesse processo aí de administração de imóvel, de auxiliar as imobiliárias nessa linha, e quando a gente fala de administrar o imóvel e pensar ou administrar a imobiliária, qual é o desafio do gestor, como é que vocês enxergam, ou como é que vocês têm a percepção, vamos pensar assim um pouco do futuro da imobiliária, do futuro do gestor na imobiliária, quando se fala aí na gestão da alocação de imóveis? Bom, vamos lá. Posso puxar minha percepção? Pode, claro. Na bala. Bom, Rosalvo, a gente teve uma reflexão recentemente bem forte em relação ao mercado que a imobiliária atua, né? Essa reflexão ela surgiu 100% ocasionalmente. Estava vendo o LinkedIn de um cara chamado Arthur Igreja. Se não me engano, o Arthur Igreja é aqui de Curitiba, né? Legal, tá. Ele é um influencer da área de novos negócios e tal, um cara muito bem quisto, já nos conhecemos há bastante tempo. E ele fez uma reflexão no LinkedIn sobre qual seria o mercado do Netflix na época.
E ele falava assim, será que o mercado da Netflix, ele é o mercado de streaming? E ele conclui que não, que a Netflix entendeu que o mercado dela não é o de streaming. Ela compete pela atenção das pessoas, né? E aí, com base nisso e outros insights que a gente teve lá em diretoria na Superlógica, a gente começou a pensar qual seria o mercado que de fato a imobiliária está, né? E se você pesquisar, o próprio Sebrae e as instituições que nomeiam falam que a imobiliária está no mercado de intermediação das transações imobiliárias. Mas aí, pera lá, vamos lá. Se a maior parte do patrimônio de uma pessoa, na sua maior parte das vezes, o LP tem muito dado disso, né? Se a maior parte do patrimônio de uma pessoa está imobilizado no seu patrimônio, se a maior, no imóvel, se a maior parte da renda que um casal, uma família ganha está ou num financiamento imobiliário ou está numa locação, não faz sentido que aquele player que comanda isso e torna isso possível seja só um intermediador, né? Então a gente crê muito que a imobiliária precisa se posicionar como uma gestora de patrimônio que né? No sentido de que tudo que envolver o meu patrimônio, de agora e daqui para frente, está sob a responsabilidade desse cara, que conhece o mercado e suas peculiaridades de região, e ele vai me ajudar a gerir meu patrimônio, né? É quase que um paralelo com um corretor de uma XP, por exemplo, né? Então, a gente vê muito o mercado caminhando para esse sentido em relação ao posicionamento de uma imobiliária. A gente não acredita na desintermediação, e sim que vai se fortalecer a figura desse player, né? Inclusive, desde o ano passado, o meu time de marketing lá na Superlógica, ele tem feito cadências de conteúdo, né? E desenhado ali para contar uma história de fazer com que todos os clientes da Superlógica entendam que eles são gestores de patrimônio e como que nós, como plataforma, podemos ajudá-los, né? Então a gente fez algumas lives, o Luiz Paulo, que é o LP que comanda a maior parte delas, e uma delas a gente orienta o cliente como faz para ele, por exemplo, gestionar a carteira dele, priorizar quais são os proprietários que ele deveria dar um pouco mais de atenção, quais ele deveria tirar um pouco em relação ao investimento, como ele consegue aumentar, etc., né? Então, enfim, eu acho que assim, grosso modo, para contextualizar o que eu, Thiago, penso sobre isso, eu acho que a Superlógica está na mesma linha, essa visão de transformar o ecossistema da Superlógica, fazendo com que o principal player dele, que é a imobiliária, seja de fato um gestor mesmo do patrimônio do cliente dele, né? Ok. E como é que a imobiliária ela pode iniciar esse processo de quem está nos ouvindo, né? Como é que ele pode iniciar o processo de gestão de patrimônio, na visão de vocês, se caso ele... Beleza, eu administro imóvel, aí está tudo certo, mas eu não entendo, ou não me vejo, ou não me entendo ainda que eu faça o processo de gestão de patrimônio. Já pegando o gancho, quando nós falamos em gestora de patrimônio, na visão de vocês, quantos imóveis o cara tem na carteira? Essa imobiliária tem na carteira. Eu acho que eu tenho 10 anos de mercado. Eu acredito que 10 anos para o mercado imobiliário é muito pouco tempo. Boa. E assim, a cada 10 anos muda o líder em qualquer cidade do Brasil. Exatamente, Rosalva. Exatamente. Observação. E assim, nesses 10 anos eu pude acompanhar um amadurecimento do mercado, principalmente o mercado de locações, que foi o mercado que eu foquei e que foi o mercado onde eu desenvolvi todas as soluções hoje da Superlógica para imobiliárias. Hoje eu vejo um mercado que ele vem cada dia mais amadurecendo, né? Então lá atrás, quando surgiram as primeiras Big Techs, né? Eu acho que todo mundo sabe quem são elas, isso fez acender nas imobiliárias algo que estava meio adormecido. Que era correr atrás de tecnologia, que era correr atrás de metodologias, de processos, de coisas novas que poderiam agregar a sua imobiliária. E desde sempre, né, o Thiago é um dos profissionais assim, que eu mais admiro e que ajudou, né, que foi um dos propulsores até pelo sucesso do PJ Bank, né, ele foi uma das pessoas ali que auxiliaram nesse crescimento. A gente conversa muito em relação a gestor de patrimônio. Por quê? Quando a gente olha para o imobiliária, ela já é uma gestora de patrimônio. E por que ela já é uma gestora de patrimônio? Porque eu, como proprietário, quando eu coloco meu imóvel no imobiliária, o que eu estou confiando nela, né? Às vezes, né, provavelmente, na grande maioria das vezes, o meu maior patrimônio.
né? E esse maior patrimônio, eu quero que ele seja muito bem cuidado. Então, por exemplo, quando tiver uma manutenção, eu quero que a imobiliária cuide do meu patrimônio, né? Quando eu precisar resolver um problema com o meu locatário, eu quero que a imobiliária cuide do meu patrimônio. Então, em linhas gerais, a imobiliária hoje ela já é uma gestora de patrimônio. E o que a gente entende? A gente entende que essa gestão de patrimônio ela vai se transformar. Se transformar em qual sentido? Eu vejo hoje o amadurecimento das imobiliárias quando elas começam a entrar numa live e querer entender por que eu tenho que usar o NPS. Por que eu tenho que medir a satisfação do meu cliente, seja esse cliente o locatário... Para quem não sabe o que é o NPS. O NPS é o Net Promoter Score, né? Ele mede o grau de satisfação dos seus clientes. Então, por exemplo, hoje, quando você utiliza um software, quando você acessa alguma plataforma, ela sempre te pergunta, você indicaria essa plataforma a um amigo? De 0 a 10, quanto que você indicaria? E ali você começa a medir um pouco se o seu cliente está satisfeito com a sua solução, se ele é um detrator, se ele é um promotor, se ele é um neutro, né? E ali, quando você começa a analisar esses pontos, você começa, poxa, eu tenho muito cliente meu que é detrator. Mas por que ele é detrator? E aí você começa a criar planos de ações... Que é uma grande característica, falou tudo, do mercado imobiliário, né? Exatamente. Também, né? O cliente é detrator aí. Exatamente. Aí você tem os neutros, né? Igual o Thiago comentou, quando você começa a entender um pouquinho também sobre a segmentação de carteira, por que ele é importante? E por que o NPS é importante quando eu segmento a minha carteira? E aí você começa a transformar o gestor de patrimônio, que hoje a imobiliária já é de alguma forma, em um gestor de patrimônio que preza pela excelência e pela experiência que o seu cliente tem dentro da imobiliária. Boa. Sim. Deixa eu puxar um pouquinho e ir um pouco para antes disso, porque talvez a pessoa que esteja nos ouvindo, o número de imóveis na carteira dela pode não ser tão alto, ou ela não se enxerga, ela já percebeu o detrator. Eu gosto muito de falar que hoje o inquilino atrasou o aluguel. Isso é uma coisa que funciona assim. E ele vai no Google lá e malha o pau na imobiliária, dizendo que ela tem animal, e na verdade ele é o inquilino que não está pagando. E muitas vezes a imobiliária, não é verdade? Sim, é muito verdade. E eu brinco com o Thiago, né? Eu tenho uma frase que eu brinco, que eu falo assim, proprietário feliz é proprietário que recebe em dia. Exatamente. Boa. No próximo dia inadimplente do locatário, ele está reclamando com a imobiliária porque não recebeu. Legal, show de bola. Quando a gente fala em um cara aí, que caminho que ele deve levar para ele poder, vamos falar assim, ser o gestor desse patrimônio, só para essa turma entender e para que caminho ela consiga pensar nesse sentido, quantos imóveis, na tua visão, quantos imóveis ele já tem nessa carteira? Eu acho assim, eu vejo isso como uma jornada, né? Como o LP comentou, a imobiliária já é uma gestora de patrimônio, em pequena ou larga escala, né? Na Superlógica a gente tem clientes que têm mais de 10 mil contratos, clientes que têm um contrato, e, pasme, tem alguns clientes que compram software sem nenhum contrato, inclusive ele passa por uma estrela diferente, né? Eu não acho que a questão é o volume de contratos, todos conseguem se enxergar como, uma questão de posicionamento, né? Mas eu pergunto por quê, desculpa te cortar, mas porque muitas vezes a imobiliária que ela tem, por exemplo, eu sempre digo que uma imobiliária que tem até 150 imóveis, não fique chateado, ela não é ainda uma imobiliária. Falta um pouco para ela virar imobiliária. E muitas vezes a imobiliária que ela tem até os seus 200, eu enxergo que o negócio dela é como é que eu alugo mais, como é que eu cresço mais, como é que eu capto mais. Por isso que foi essa minha pergunta, porque... se ela precisa primeiro crescer, ou se ela precisa primeiro, ela vai pensar em ter 10 imóveis e ela administra o patrimônio, mas aí eu tenho também a administração da imobiliária nesse sentido. Sim, eu acho que eu concordo com você. Eu diria que a partir dali dos seus 300 imóveis, faz muito sentido o que você comentou, a gente vê isso pelos dados lá, né? Mas eu acho que, como eu disse, é uma jornada. Então, inclusive o nosso time, ele é orientado com o time de sucesso do cliente para ajudar esse cliente, a imobiliária, a crescer, desde que seja o interesse dele, né? Porque é bem subjetivo o time de sucesso do cliente, porque sucesso para você é diferente do que é sucesso para mim. Às vezes o cara é
não quer crescer, pelo menos não nesse produto, ele pode crescer em outros, né? Ou ele está feliz assim, fechou, para mim tá bom, eu não quero cair, não quero Exato. crescer, Então eu acho cair. que o primeiro ponto, inclusive o primeiro slide da palestra que a gente fala sobre isso, ele fala assim, você precisa definir sua estratégia, né? Existe basicamente, assim, grosso modo, 3 estratégias competitivas, ou é diferenciação, ou é o enfoque, ou é por preço, né? E pode ser por preço, tem inúmeras empresas que estão muito bem com isso, tem no caso da Netflix que é por diferenciação e como a gente se posiciona, por exemplo, ou é um nicho específico, né? Então se eu definir a minha estratégia, se eu montei o meu time, eu tenho um norte, curto, médio e longo prazo, eu posso me enxergar como gestor de patrimônio, mesmo que eu não tenha muito o que oferecer em relação a isso para minha carteira como ela está hoje, mas eu sei que tipo de proprietário eu quero buscar lá fora. Se eu tiver 20, 30, 100 clientes, que você falou que ele ainda não é uma imobiliária, né? Eu também acho. Né? Ele ainda está engatinhando ali, provavelmente o business dele não é lucrativo ainda, né? Provavelmente não, com certeza não é um business... até porque, veja, como eu estou no mercado também há 30 anos, o que eu mais percebo é assim, caramba, ele tem que pensar em crescer para depois expandir. Sim. E ele também percebe aí ele tomando uma surra das imobiliárias locais e não consegue evoluir. Uhum. Ao mesmo tempo, a cabeça dele está dizendo assim, cara, para que você vai perder tempo com a locação, sendo que a venda te dá muito mais resultado? E eu defendo a tese que a imobiliária que só vende, a pergunta não é se ela vai fechar, isso é um pouco polêmico. Mas quando ela vai fechar, porque na minha visão ela vai fechar, não tem como. A locação ele é um mantenedor financeiro. Ela é a receita recorrente, ela é o Netflix do mercado imobiliário, é a locação. Sim. Isso é indiscutível. E os dados de mercado mostram que é a parte que está crescendo, né? Mas é assim, se o cara tem 100, 120, 150 contratos, ele é pequeno, não é lucrativo, né? Mas ele consegue enxergar a sua base. Eu tenho 150 clientes que se comportam da seguinte forma. Esses caras aqui têm tantos imóveis, esses caras aqui têm um ticket médio desse range, esses caras aqui estão comigo há tanto tempo, porque daí você tem a sua estratégia competitiva definida, o seu time está comprado, essa parte é importantíssima, né? Acho que o principal funcionário da empresa é o cara do RH, o cara que contrata. Se o time está comprado, a estratégia está definida, eu sei como que a base se comporta, e eu sei qual base eu quero replicar, e mais importante, qual eu não quero replicar. Porque o cara que está nessa faixa, eu converso muito com os clientes, ele quer atender todo mundo. Eu tenho 150 clientes, eu quero ter 200, custe o que custar. Eu não preciso talvez ter 200. Se tiver, não é custe o que custar. Tem negociações que não são lucrativas. E você fala bastante em relação a isso nos seus cursos. Então a gente pega o perfil ali de quem eu quero replicar, ouve aqueles que são detratores e falaram eu não gosto por isso, metrifica, assimila, faz o plano de ação e começa a replicar para crescer de forma organizada. Se a imobiliária crescer de forma organizada, considerando esses índices, por exemplo, como o NPS que o LP falou, eu tenho plena convicção que a partir de certo momento ela vai conseguir não só se posicionar, como se vender como uma gestora de patrimônio. Como diferencial do mercado. E aí, por exemplo, o cara que tem mais imóveis comigo, eu vou dar ele vai ter um plano diferente comigo, ele vai pagar um pouquinho menos, mas vai ter acesso a outros produtos, e aí a roda vai girando. Né? E Rosalvo, você permite complementar o que o Thiago comentou. E por que isso tudo é importante? Né? Você bem comentou assim, poxa, a partir de quantos contratos, né, imóveis, a pessoa ela é uma gestora? O Thiago complementou. Eu acho que depende da forma que você olha e depende também um pouco do que o imobiliarista ele quer para o negócio dele. Em qual sentido? Eu sou super comprado com a sua tese. Aluguel é a receita recorrente. E assim, hoje, na economia, se a gente vê as empresas que realmente são empresas que enfrentaram o momento, são empresas que trabalham com recorrência. Exatamente. Até com valor de mercado maior. Né? Exatamente. Então, a venda, ela é o lugar que te traz a maior receita. Tudo bem. Mas a alocação é a receita que te mantém, independente se tiver venda ou não. E hoje, existe uma grande oportunidade no mercado imobiliário que é você poder explorar outros produtos. E como assim explorar outros produtos? Quando você segmenta a sua carteira, igual o Thiago comentou, você entende o cliente que você atende. Quando você entende se o cliente é um detrator, se o cliente gosta ou não do seu serviço, você abre um leque de outras oportunidades, que é você oferecer outros produtos para os seus clientes. Porque hoje o mercado de locações, principalmente, ele tem um problema
que é o problema de captação, né? De eu trazer mais locações. Então, a gente vê as imobiliárias tendo dificuldade em crescer sua carteira. Por quê? A quantidade que entra, às vezes, não é muito maior da quantidade que sai. Sim, né? Às vezes então, até desproporcional, né? Às vezes até desproporcional. Então, se o problema é captação, eu tenho que trabalhar a retenção. Né? Eu não posso deixar o proprietário que eu tenho sair da minha carteira, eu não posso deixar o proprietário sair do meu imóvel, então eu tenho que trabalhar a retenção. Quando eu retenho, eu tenho a oportunidade de trabalhar outros produtos, ou seja, novas fontes de receita para a imobiliária. Pegando esse seu gancho, que eu acho que é um grande problema realmente a retenção, você teria, se não teria, não tem problema, você teria alguma sugestão de trabalhos para retenção do cliente, do inquilino? O Thiago, eu acho que pode até complementar, né? Porque o que a gente vem fazendo, Rosalba? A gente vem usando metodologias que a gente emprega dentro da própria Superlógica, né? No time de CS, time de suporte, para repassar as imobiliárias, né? O Thiago, acho que tem algumas estratégias que se encaixam, né, Thiago? O que eu acho, a parte de conhecimento do cliente, Rosalba, ela é bem importante, né? Como que você trabalha a retenção? É quase que uma equação entre expectativa e realidade. Por isso que a parte de segmentação é importante, né? Porque se você segmenta por comportamentos, você consegue deduzir qual que seria a experiência que aquele determinado cohort ou safra vai gostar, né? Então, a minha sugestão seria que fosse feito um mapeamento, a gente já fez isso com alguns clientes, um mapeamento extremamente detalhado de cada ponto de contato do cliente com a marca. Né? Desde cliente que você fala, locatário, locador. Eu acho que o foco sempre é no proprietário em relação à retenção ali também. Né? Apesar que eu acho que é legal, muito legal que você colocou. Só vamos botar um dado aqui para entender. 20 anos atrás, eu só tinha uma solução para alugar um imóvel. Eu tinha que ter um fiador. Isso era assim que funcionava. Eu falava com meu sogro, falava com parentes, seja lá o que for, e ele emprestava o nome dele. Passavam-se 3 anos, eu queria sair do imóvel. Só que se eu fosse pedir para esse cara ser fiador de novo, eu falava, não, agora arruma outro. A minha parte por você eu já fiz. Boa! Me livra dessa aí. E o mercado entendendo tudo isso, surge uma pulverização de garantidoras. Isso é fantástico. Essa garantidora, ela trouxe a facilidade para o inquilino. Nessa facilidade para o inquilino passou a ser mais exigente. Meu contrato, né, por mais que a lei diga uma série de coisas, eu quero, após 12 meses, eu não quero pagar multa para sair, como inquilino. A moça que quer alugar, o cara que quer alugar, atendendo a locação quer alugar, topo, fechou, barará, passam-se 12 meses, o proprietário, coitado, fica amarrado nos 30, porque assinou com 30, ele não pode tirar. Mas o inquilino passa a ter a oportunidade de sair nos 12. Quando ele sai nos 12, acontecem 2 coisas. A imobiliária rapidamente desocupou esse imóvel que ela tinha acabado de alugar, vamos falar assim. Em pouco tempo. Eu tenho o proprietário que ainda não fez as contas. Gostei muito do que você falou da gestão do patrimônio. Quem estiver nos ouvindo, se você está focado, na minha visão, nos 12 meses, o dono do patrimônio vai fazer essa conta, porque ele pagou 10% de administração, mais o primeiro aluguel, mais impostos, mais isso, ele vai chegar numa conta aproximada de 35% a 40% do custo do aluguel ele perdeu. Então, se ele pelo menos ficasse mais 1 ano ou 2 anos, ele não teria o primeiro aluguel novamente, ele não teria o imóvel ficar vazio mais 1 mês para a reforma, todas essas coisas que a gente percebe. E esse é um fator onde, como no mercado é não exclusivo, ou seja, se eu não alugar, o concorrente aluga. Acho muito legal o que vocês colocaram. E como é que a Superlógica, como é que o cliente da Superlógica, o cara que nesse momento às vezes pensa, poxa, que apoio que eu tenho, como é que ela sugere desse cara manter o processo dele, ou tentar manter o inquilino, porque o proprietário ok, mas o proprietário é a lei da selva que vai definir, né? Porque quem que vai alugar primeiro? Quem que vai levar meu patrimônio? Quem alugar primeiro? Porque ainda não está claro, e achei muito legal o que você colocou,
não está claro para ele que essa imobiliária faz a gestão do patrimônio dele, porque a gestão do patrimônio significa também velocidade da alocação. Exato. Essa imobiliária é boa, mas ela é devagar e complica. Vou pegar um gancho, e aí voltamos a essa pergunta de sugestão tua. Eu participei de uma palestra uma vez, que a palestra funcionava assim, dentro de uma imobiliária, e nós tínhamos lá, eu tenho uma palestra que chama O Papel do Proprietário na Alocação de Imóvel, que não adianta ele falar do inquilino, saber o papel da imobiliária, mas qual é o papel dele. E eu fui nessa imobiliária, a imobiliária acabou fazendo um pequeno seminário, e a primeira pessoa que falou, isso foi real, tá? Foi uma garantidora, conversou com eles, maravilha e tal. Aí chegou um moleque, devia ter os seus 18, 19, 17, não tinha mais que 21 anos, e ele foi falar de um negócio chamado Oly. E aí ele começa a falar com aquela turma toda, e... Eu lembro disso, hein? Você lembra disso? Lembro disso. E os proprietários começam a abrir a boca, lá começa a cair o queixo, e o próximo era eu falar. Quando eu fui falar com eles, aí eu comecei a frase assim, falei, cara, você queria para seu filho, né? Porque, puta, falou bem pra caramba, um menino desse, focado, show de bola. Mas eu não vi vocês abrindo. Porque eu acho que é legal de você também mostrar isso para o público que está nos ouvindo, porque eu acho que o Oly foi uma das grandes diferenciais que eu acho que a Superlógica teve também para o gestor de patrimônio. Por quê? Porque ele só não usava, porque não mexo com isso, é meu neto que mexe. Eu falei, não, cara, vou mexer agora, senão eu não vou começar a palestra. Porque vocês têm que começar a entender a tecnologia e o que ela pode auxiliar para vocês, né? Então isso foi uma coisa que me espantou. E aí, lógico, eu também tenho, obviamente, alguns imóveis por algumas imobiliárias, e acabo também tendo algumas imobiliárias que possuem a Superlógica, que possuem o Oly, que eu possuo e tal, e percebi essa vantagem, mas me assustou muito quando o proprietário ficou assim, ai meu Deus, e o menino explicando, show de bola e tal. O Oly, se você puder contar um pouquinho, que eu acho que é bacana, como ele funciona, e se ele é um diferencial ou não, ou se não, qual seria o diferencial que você sugere para que eu mantenha ou esse inquilino, ou proprietário comigo, nesse sentido. Eu acho que o OLP é a melhor pessoa para falar do Oly aqui, né? O Oly... Mas não era você que estava na palestra, não. Não, era o Lucas Fernandes, que era o nosso design, foi ele que fez todo o design do Oly, foi o Lucas e a Tassiane naquela época. Eu não pude ir, que eu estava em viagem, e eu deixei ele, porque ele ajudou a construir. Então o Oly, Rosalvo, ele nasceu em 2018. Né? Eles foram numa palestra na Mocambo, que foi na Mocambo, Itatiba. A Mocambo é cliente meu já há mais ou menos alguns anos, hoje é a maior imobiliária de Itatiba, e fomos fazer esse evento lá e ele estava lá, exatamente. O cara é fantástico lá. A gente olhou o mercado e entendeu que a imobiliária ela tinha alguns problemas na comunicação com o locatário e com o proprietário, né? O software financeiro, ele não se comunicava com nenhuma outra plataforma. Então, o proprietário, na hora de pedir um extrato de repasse para entender o que ele está recebendo, ele tinha que mandar um e-mail, ele tinha que telefonar. O locatário, a segunda via, a mesma coisa. Abrir uma manutenção, acompanhar a manutenção, assinar um contrato, tudo isso era via e-mail, via telefone. Então, a gente percebeu uma grande oportunidade, como que a gente aproxima a imobiliária dos seus clientes. E foi aí que nasceu o Oly. Então, o Oly, em uma tradução literária, é a coruja imobiliária. E por que uma coruja imobiliária? Porque a intenção era a coruja é aquele, um bicho que ele fica parado observando tudo que acontece. Bacana. Então a coruja ia observar tudo que acontece no imóvel do proprietário e mostrar para ele, né? Então a gente criou o Oly e o Oly veio para deixar o imóvel mais próximo do proprietário, manutenção, tudo que acontece no imóvel. E aí quando você comenta... E fidelização também com a imobiliária, né? Porque ele tem a imobiliária na palma da mão nisso. Exatamente, né? Rosalvo. E aí quando você comenta, né? Como que eu posso reter o meu proprietário, reter o meu locatário? O Oly é uma dessas formas, é um benefício que você mostra e que você disponibiliza para o seu proprietário, locatário e até o fiador também, ele consegue utilizar o Oly para ver se o locatário não está inadimplente. E você
tocou num ponto importante sobre o fiador. O que eu acredito? Para reter o proprietário tem que estar feliz com você, né? E eu acompanhei recentemente alguns números, principalmente de atendimentos de proprietários e locatários do imobiliária, e foi impressionante quando eu olhei que proprietários que têm repasse garantido não entram no atendimento. Como assim não entram no atendimento? Boa pergunta. Proprietário que recebe em dia, ele só entra em contato com a imobiliária quando ele tem um problema ou quando ele quer vender o imóvel. Ele só entra em contato com a imobiliária quando no dia seguinte ele não recebe o aluguel dele. Então, eu acredito que uma das grandes formas de você reter o proprietário é o proprietário receber em dia, é o proprietário ter um repasse garantido. E quando você comenta da garantia fiador, historicamente, era a garantia que mais era utilizada. E nos últimos anos, né, vamos colocar 24 meses, isso vem diminuindo. Existe uma outra garantia que vem tomando conta do mercado e que proporciona à imobiliária poder pagar o proprietário em dia. Boa. Tá. Não sei se o Thiago tem algo para complementar em relação à retenção do... Eu acho que, assim, vocês basicamente responderam, a minha linha de raciocínio é a mesma, né? Porque a minha sugestão com os times e qualquer pessoa que eventualmente peça uma mentoria como uma imobiliária, você mapeia todos os pontos de contato que a sua imobiliária tem com o cliente, seja ele proprietário ou locatário, né? Assim, quando eu digo mapeia, é uma planilha no mínimo do mínimo detalhe, desde do estacionamento que o cara para, o telefone quando ele liga. No mapeamento de jornada, existem pontos que a gente chama de fricção. Alguns pontos de fricção, eles podem ser cortados, rompidos, outros não tem como. Vou dar um exemplo, nada a ver com o mercado, né? Mas se você pensar no Outback, a gente quase foi almoçar no Outback, hoje precisa pensar no Outback, né? O Outback é um cara que tem fila, é uma baita de uma fila, é uma baita de uma fricção, e ele poderia resolver. Agenda a mesa, não tem, mas tem fricção que você não precisa cortar, desde que o próximo momento seja o momento que a gente chama em experiência do cliente de uau. A fricção que ela é o confete, né? O que eu chamo de confete? Confete, você vai numa loja que está em oferta de eletrodoméstico, aqui vai estar cheia que tem confete no chão. Entendeu? A loja é muito bonitinha, muito limpinha. Você acha que tem promoção lá, você entra. Exatamente. Quer dizer, o cara vai no restaurante que está mais cheio. Exatamente. Você vai no que está mais exatamente. vazio. Você pegou. Não faz sentido eu cortar essa fricção. Mas o que acontece no Outback? O próximo momento é o momento de wall. Então, se você fica na fila, você tem um gadgetzinho que o cara que vai apitar. Quando você senta na sua mesa está extremamente limpa, o garçom está extremamente simpático, ele dá um pãozinho para você que é de graça. Isso é experiência. Boa. Então, eu posso, por exemplo, ter vários pontos de fricção, como é a ocupação, como é a desocupação, como é a parte do fiador, a garantia que a gente vai oferecer. A missão ali da imobiliária é se posicionar como resolvedora desses momentos de fricção. O OLI resolve. Então, a gente como plataforma está na nossa posição. A gente pode ajudar a resolver com o OLI, a gente pode ajudar na ferramenta de desocupação, que é ainda no spoiler que a gente vai ter em breve. E aí, o imobiliarista, o dono da imobiliária, precisa entender quais são os pontos de fricção, como é que está aquela jornada, porque esse cara que tem uma boa experiência, ele não sai. Legal. Então, por exemplo, se eu sei, eu sou inquilino, eu tenho o meu OLI aqui e eu coloquei o meu cartão de crédito para pagar o meu aluguel. E eu pagando meu aluguel, eu tenho milhas do cartão. 12 parcelas, entre aspas, no final do ano. Em 2, 3 anos faz uma viagem legal, né? Show. Se eu for sair desse imóvel por algum motivo, minha esposa engravidou, eu quero um quarto maior, mudei de cidade. Se a outra imobiliária não tem OLI, eu repenso. Uhum. Então essa... O próprio inquilino, ele pode usar isso dentro do OLI. Legal isso. Ele pode cadastrar o cartão de crédito dele, fazer o pagamento das taxas de locação, eu não sabia disso. Pagamento recorrente com cartão de crédito. É um pagamento recorrente. Não, sabia sim, porque o primeiro cliente a ter o pagamento recorrente no cartão de crédito foi cliente meu. Exatamente. Boa. Verdade. É que agora você falou um negócio que tem muito fundamento, que eu não tinha parado para pensar, né? O inquilino que paga o aluguel já coloca o cartão de crédito, primeiro ele paga em dia, a imobiliária tem o recebimento em dia. Diminui a inadimplência. E boa, não tem inadimplência, e ele acaba aí somando pontos para fazer a viagem então, dele. É uma vantagem, né? Pelo menos a inadimplência por esquecimento, que é uma das mais chatas ali, né? O cara esquece de pagar o boleto. Acontece, o brasileiro é assim, ela é sana, né? E, enfim... E aí, eu acho que pensar na experiência do cliente... As imobiliárias hoje que tem a Superlógica,
Eu sei porque eu vivi isso com alguns clientes. Acaba utilizando isso? Tem essa percepção? Do cartão de crédito? É? Eu diria que ele é menos utilizado do que eu gostaria que fosse. Muito menos. Muito menos do que eu gostaria que fosse. Mas a gente tem uma taxa de retenção muito alta. As que colocam, não tiram. Sabe por quê? Porque até talvez as pessoas que estão nos ouvindo, talvez ela já ouviu falar, ela já viu isso, mas não deu clique. O meu clique me deu agora, aqui, de bobeira. Quando eu entendo um pouquinho do mercado, quer dizer, estou nisso há tempo, quer dizer, sei uma noção de produtos, tenho uma noção, e sabia disso até porque o projeto de vocês, o primeiro, foi com um cliente meu, e não tinha me tocado nisso, você vê. A gente lançou 2018 e 2019 essa opção. Uma das razões a Mocambo foi o meu 5º top de marketing, e ela ganhou no estado de São Paulo. Um dos pontos que ela foi reconhecida como top de marketing foi, além da sucessão familiar através do marketing, foi uma das coisas, a gente apresentou o case da criação no cartão, esse tipo de situação, que seria já a alocação recorrente, que foi o que fez com que ela fosse considerado um dos melhores marketings do estado de São Paulo. Eu lembro disso. E só complementando, Thiago, o pagamento recorrente de aluguel no cartão de crédito, eu sempre falo que é a primeira vez que um locatário tem benefícios de alugar. Boa. Porque todas as outras vezes era o proprietário que recebe a rentabilidade do aluguel. E o locatário saía de mãos, né, abandonando sem nada ao pagar aluguel. Com o cartão de crédito, não. Ele pode ter uma viagem, ele pode acumular milhas, ele pode ter outros facilidades. E aí, assim, que é legal, né? A gente fala bastante nessas palestras também, nos webinars que a gente tem feito, que são exclusivos para os clientes Superlógica, inclusive a gente vai ter um contigo, né? Se você tem acesso aos dados e vê, por exemplo, que tem algum tipo de comportamento no qual o cara não passa desse 12º mês que você comentou, que tem essa fricção, eu começo a enxergar. Eu acho que falta, é por isso que a gente é tão fissurado em dados na Superlógica, é enxergar. Eu tenho esse cara que está com essa fricção, que está com esse problema, o que eu vou fazer? Porque às vezes tem algum outro tipo de cliente que isso não acontece tanto. Se não acontece tanto, precisa entender por quê. E essa análise de base de clientes, que eu sou bem fissurado, Rosalvo, ela funciona muito. Funcionou, por exemplo, quando a gente fez a parceria contigo, confidenciando aqui um case, né? Legal. Eu pessoalmente liguei, nós fomos em algumas imobiliárias, que não revelando aqui a parte estratégica, mas a gente recortou uma base da Superlógica que eu queria replicar. Então, essas imobiliárias aqui, não que as outras não sejam importantes, são infinitamente importantes, mas eu quero replicar essas. Eu quero ter mais dessas aqui. E o motivo é porque elas cresciam muito, né? Então, dando um número assim de paralelo, né? A gente tem clientes, por exemplo, a partir de X mil contratos lá, que pra gente é interessante. Então, meu time de venda foi captar. A gente conseguiu bater recorde de venda nesse tipo de cliente. Estratégias bem feitas, o time é muito bom, né? Boa. Aí, quando eu fui ver quantos clientes tinham daquele volume de contratos versus quantos tinham há 24 meses antes, o volume de clientes que veio por venda representava só, entre aspas, 60%. Aí, por quê? Porque dentro da base da Superlógica, as imobiliárias já estavam crescendo sozinhas, ao passo que era muito mais fácil para mim fazê-las crescer aqui do que ir pagar CAC, botar outdoor e trazer cliente novo para dentro. E é o que a imobiliária quer, exatamente. O suporte. Então, nesse ponto, eu liguei para algumas, a gente conversou com algumas e 100% delas citaram o seu nome. Puta, que legal. Puta, o LP sabe disso. Extremamente orgulhoso disso. E não é assim, sempre, não é 90. Quando citam, eu indico, viu? Não é 90, é 100%. Então, legal. Então, a gente trabalha muito a prosperidade da imobiliária. E então, fico muito... Porque é nessa hora que a gente sabe disso, né? O Felipe da Mocambo é um caso desse. Né? E aí... O Felipe começou comigo com 70 ou 80 imóveis. Foi. Hoje eu não vou dizer o número, não se diz o número de imóveis numa carteira, que esse é o segredo, mas é disparado a maior muitas vezes maior que isso. Muitas vezes maior que isso. Inclusive, eu comentei com ele, né? Parabenizei, eu também não revelo o volume de contratos, não faz sentido, mas é uma das imobiliárias da Superlógica no ano passado que mais cresceram. Uma das, eu digo assim, top 5 fácil, né? E aí, assim, eu liguei para o cliente, eu quero saber o que ele faz diferente. Qual que é a rede social que você vê? Qual que é o cara que você segue? Qual que é o cara que você admira? Né? E aí você entende um pouco aquele cara traz para dentro e replica, né? Então a imobiliária pode fazer isso. Você tem um proprietário que você gosta, que aquele é o perfil, independente do motivo. Eu acho que
Acho não, tenho certeza que a gente tem que trazer alguma coisa metrificável e pragmática para isso, não é só porque o cara é brother, né? Mas aquele perfil eu quero replicar. Pergunta para ele por que ele tá contigo. Legal. Pergunta o que faria ele te indicar, faz o NPS, né? E aí você consegue aumentar a roda, né? Legal, show de bola. E puxando, né, acho que o Thiago comentou do proprietário, que esse é um dos focos que a gente entende que a imobiliária ela vai mudar um pouquinho também e olhar muito mais proprietário imóvel do que só lead. Né? Acho que o lead é a consequência do proprietário e do imóvel. E quando a gente fala de reter o locatário, quando você implementa essas estratégias de segmentação, de NPS, você também entende mais do seu locatário. E você entender mais do seu locatário é você gerar outras oportunidades. Por quê? Se ele está desocupando o imóvel, ele vai precisar do imóvel. Ninguém fica sem imóvel. Então ele vai poder alugar ou vai comprar outro. Ou vai alugar, né? Exatamente. Ou vai mudar de país, né? Exatamente. E lá você tem cliente também, você pode indicar. Exatamente. Exatamente, né? Então, Rosalvo, eu acho que todos, locatário e proprietário, todos são clientes da imobiliária. E quando ela usa essas estratégias, ela consegue gerar mais oportunidade do que ela tem na coisa que é legal pro pessoal que está nos ouvindo é o seguinte: vocês antes, a Superlógica, eu via como uma, não me leva a mal, não fique chateado, quase que uma empresa manca. Porque vocês tinham um processo de administração, mas vocês não tinham ataque. Não interessa aqui a razão. E aí vocês se unem com a Arbo. O que foi isso? Que benefícios a Arbo trouxe, essa união com a Superlógica, para as imobiliárias? Porque muitas imobiliárias que estão nos ouvindo sabem que a Superlógica é um software de administração de imóvel, ponto. Sim. Mas muitas que estão nos ouvindo entendem que, como eu falei antes, ela precisa aumentar a carteira dela, ela precisa alugar, ela precisa captar. É outro universo, é outra... Eu chamo de ataque, né? Administrar o imóvel e defesa. Conquistar o imóvel, que é a locação e a captação, o ataque. O que essa união trouxe de benefício para as imobiliárias, da Arbo com a Superlógica? É legal ouvir você falar isso, né? Que a Superlógica é conhecida, né, pela administração de imóveis. E eu acho que por muito tempo, provavelmente uma década, né, que são os 10 anos aí que eu comentei, isso realmente aconteceu. Acho que o nosso foco, Rosalvo, foi trabalhar muito bem a parte financeira da imobiliária, né? A gente vem trabalhando, vem evoluindo isso cada vez mais, né, para realmente a imobiliária... Ou seja, o software ele acaba, além da administração, ele entrar com o processo financeiro. Exatamente. A gente entende que administrar imóveis também é administrar a parte financeira, né? Seja do proprietário, então você vê imobiliárias que têm proprietários com mais de um imóvel e dentro dessa imobiliária, esse proprietário tem uma conta corrente. Então, assim, esse é um ponto interessante. A imobiliária, como gestora de patrimônio, no fundo também ela tem muito poder de banco. Mas eu acho que esse é um podcast, outro podcast que a gente... É legal ter... Que são assuntos que são interessantes. Exatamente. E aí, a partir dos anos 21, 22, a gente também entendeu que, poxa, a parte financeira de locação da imobiliária a gente atende legal, a gente vem amadurecendo, mas a gente também precisa ajudar a imobiliária na parte comercial. E é aí que entra... Deixa eu pegar esse gancho. A Arbo. Então significa que a Superlógica, na visão de vocês, pelo que vocês estão colocando, ela se transforma de uma empresa B2B, para quem não sabe, business para business, né? Empresa para empresa, para uma empresa B2B, B2C, quer dizer, B2B, ou seja, B2C. negócios consumidor? B2B, se sim, como é que isso aconteceu? Eu respondo. Não, pode, eu te complemento posteriormente, né? Eu acho que... B2B2C, desculpa. Só um adendo, né? Porque o Thiago, eu acho que é uma das pessoas que podem responder essa pergunta muito bem, né? Porque na estratégia do PJ Bank, né? Hoje o PJ Bank é um banco da Superlógica, então a Superlógica hoje tem licença para operar como um banco. Faz legal, para quem não sabe, o repasse direto ao proprietário, separando direto para o inquilino. Exato, o split automático. O Thiago participou dessa expansão, né? Onde teve... o B2B, B2C. Então, Thiago, que entra no Czinho lá, né? Sim. Eu vejo, assim, a gente está esticando um pouco o braço, né? Então, tem uma empresa e depois do empresa lá tem mais uma casinha que faz sentido desde que seja com a casinha do meio chegar. Então, a nossa missão é oferecer produtos e serviços para ponta, no caso o proprietário é uma grande missão, via imobiliária. Então, a imobiliária ela passa a ser um canal de distribuição
uma agência ali, até na questão bancária, fazendo alusão ao nome, para oferecer serviços ali e atender melhor seu cliente, né? A gente sabe que faz sentido. A Superlógica faz muito bem isso no mercado de condomínios. As administradoras de condomínios já são canais de distribuição ali na ponta para o condomínio. Isso funciona muito bem, com inúmeros serviços, inclusive com um aplicativo novo agora, né? Que vai se juntar com o Groove. Também vale um próprio podcast, mas sim, respondendo, é a estratégia de chegar na ponta através do canal, através do nosso cliente, né? E complementando, Rosalvo, o Thiago comentou, a gente acredita que assim, as imobiliárias elas procuram novas fontes de receitas e as novas fontes de receitas estão com elas, né? E eu acho que o nosso papel como Superlógica e grupo é ajudar essas imobiliárias a capturarem essas receitas, e elas envolvem o B2C, né? Que são eu os chamo de próprios receitas clientes. inovadoras. Inovadoras, exatamente. E em relação ao Groove, né, Rosalvo, o grupo Superlógica, hoje ele olha muito para convivência, para vizinhança, para como você se relaciona com o seu imóvel e com os seus vizinhos, né? E aí entra o Groove. Então, o Groove é o aplicativo do grupo e é o aplicativo que tende a unir o mundo condominial e imobiliário. Então, Legal. Você não vai precisar ter 2 apps. Você vai ter um único app que vai te ajudar, tudo relacionado a imobiliário e tudo relacionado ao seu condomínio, né? Acho que também é um podcast à parte. Legal. Essa parte de relacionamento é interessante, né? Tem um vídeo, vou fugir um pouco do assunto rapidinho. Tem um vídeo, tem tudo a ver, né? Que eu vi, tá na minha palestra, inclusive. Ele fala sobre o maior estudo já feito em relação à humanidade. É um estudo que acho que era de Harvard, não lembro. 75 anos durou esse estudo. São 4 diretores que fizeram. É extremamente difícil fazer um estudo desse, porque as pessoas que participam morrem, a verba acaba, muito difícil, né? O foco era enxergar não só isso, mas o que de fato faz uma pessoa ser feliz. Como que ela faz, como a pessoa tem uma vida longa, próspera e duradoura. Então você pega uns caras que foram do estudo, que são de famílias muito ricas, outros de famílias muito pobres. Eu vou mandar depois para vocês, se puder compartilhar com seus ouvintes aí. Vamos sim. É bem legal, né? E depois de 75 anos, a conclusão que chegou-se no estudo foi: o que torna uma vida próspera e feliz são bons relacionamentos. Boa. Ele é reflexivo como estou falando mesmo, né? Legal. Se você tem bons relacionamentos durante sua vida, e bons e duradouros relacionamentos, a sua vida é mais próspera. Então isso tem muito a ver com o que o LP falou da nossa responsabilidade de fazer com que as relações melhorem, e elas vão acontecer via imobiliária ou via administradora, para conseguir chegar lá na ponta e transformar a vida das pessoas, né? Cara, legal. Esses papos assim que são bacanas, chega uma hora que termina, né? Pô, já acabou? Que pena. Vamos mais. Mas a ideia é dar gostinho, a ideia é marcar outros, a ideia é mais ou menos essa. Mas antes de terminar, eu não sei se vocês querem passar algum contato que as pessoas queiram fazer com vocês, seguir Instagram, seja lá o que for. Se vocês quiserem deixar o contato ou o próprio contato da Superlógica, a hora é essa. Bom, legal. Assim, o meu LinkedIn eu uso mais do que o Instagram, mas o nome é o mesmo. É Thiago com TH, Camilo, tudo junto. Thiago Camilo mesmo. E quem quiser me adicionar, perguntar um pouco mais, a gente tem os conteúdos que a gente tem compartilhado com os clientes. Alguns são exclusivos, mas nem todos. A maior parte a gente pode compartilhar. Eu gosto bastante de ajudar as pessoas nessas áreas que eu gosto, assim. Legal. O meu também, no LinkedIn, consegue me encontrar, tá? Luiz Paulo Pereira. Podem me chamar, assim, além do mercado imobiliário, eu sou um fanático por inteligência artificial, criptomoeda, blockchain. Então, assim, eu sou um nativo digital curioso, então legal. Podem me procurar sobre... dos IA. Legal, exato. E assim, Rosalvo, obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar conversando com você, uma pessoa que entende muito do mercado imobiliário, e estamos abertos aí para outros podcasts para terminar esse daqui, que ainda tem bastante assunto. Show, valeu. Isso aí. Bom, e agradeço a você aí a participar conosco, a você a nos ouvir, você que acompanha. Esse podcast é feito com muito carinho, muito voltado à prosperidade da sua imobiliária, e aguardo você no próximo papo. Valeu.